Olá, amigos! Tudo bem com vocês? Comigo, tudo ótimo. Eu sou o professor Milton e vocês todos sejam muitíssimos bem-vindos na nossa nova aula de Educação Física de número 24 para vocês aí do nono ano. Bem, pessoal, na aula de hoje nós vamos viajar, pela história dos parques de diversões. Nós vamos conhecer diversos parques famosos pelo mundo afora. Vocês farão ideia, gente, do quanto é incrível a história desse tipo de lugar, onde as pessoas vão de todas as idades, pessoas de todas as idades vão se divertir. O que é um parque de diversões? Bem, gente, um parque de diversões ou um parque temático, ele é um local que tem um grupo de atrações de entretenimento em um local para diversão, de um grande número de pessoas, tá? Então não é um lugar para pouca gente, é um lugar para bastante gente, né? Porque esses lugares, são caros, a manutenção, são equipamentos, aparelhos caros. Então, para valer o custo do ingresso, para conseguir fazer a manutenção, para manter o parque seguro para nós, eles cobram ingressos, tá? Os parques de diversões, eles possuem um local fixo, normalmente, em oposição aos parques itinerantes, que eles são mais elaborados que simples parques urbanos ou playgrounds. Geralmente, eles fornecem atrações que atraem especificamente certos grupos etários, bem como também alguns parques atraem todos os tipos de todas as idades, pessoas de todas as idades, tá? Os parques temáticos. Os parques temáticos, ele é um tipo específico de parque de diversão e ele geralmente é mais ligado a um certo assunto, ou a um grupo de assuntos do que um parque de diversão normal, tá? Então, um parque temático, ele possui uma paisagem, construções e atrações que são baseadas em um ou mais temas, ou histórias específicas. Aqui a gente estamos vendo um castelo, um castelo medieval. Aqui provavelmente é um parque da Disney World. Então, gente, como surgiram, de onde que vieram os parques de diversões? O parque mais antigo do mundo é um parque chamado Bakken, em uma cidade no norte da Dinamarca, Então, esse parque ele abriu no ano de 1583, tá? Mas calma aí, gente, vamos entender algumas coisinhas aí, tá? 1583, o parque não era dessa forma, 1583, não existia câmeras fotográficas, tá? Na verdade, é um parque simplesmente muito antigo e que existe até hoje, tá? Mais tarde, em 1776, abriu o Prater em Viena, na Áustria, Hoje em dia ainda funciona o Tivoli, em Copenhague, e que foi inaugurado em 1843. A tradição dos parques de diversões surgiu na Europa como sucedâneos de uns espaços onde as pessoas pagavam entrada para terem acesso a algumas atrações, tá? Esses parques eles tiveram origem em feiras comerciais que já existiam desde o século XII na Grã-Bretanha. E aqui uma imagem aqui, ó, de uma feira comercial, tá? Provavelmente da Idade Média, Muitas pessoas e uma cidade relativamente grande para aquela época. Nos Estados Unidos da América, a principal influência dos parques de diversões foram as grandes feiras e exposições mundiais, tá? Nomeadamente a Feira de Colombo, em 1893, em Chicago, homenageou o navegador Cristóvão Colombo, assim como a conquista do Oeste. Então, foi nessa época que começaram a popularizar os parques de diversões nos Estados Unidos, tá? Muitos procurados pelos jovens que se mudavam para as grandes cidades provenientes das zonas rurais do país. Assim como também, os Estados Unidos sofreu uma onda de industrialização, a Europa também. Então, como uma curiosidade, a primeira roda gigante
tá? A World's Columbian Exposition, em Colômbia, nos Estados Unidos, em 1893, gente, há mais de 100 anos atrás, ó. Parque permanente. Em 1895, foi inaugurado o primeiro parque permanente nos Estados Unidos, o Sea Lion Park, em Coney Island, no Brooklyn, em Nova York. 2 anos mais tarde, surgiu também na mesma zona, né, um parque chamado Steeplechase Park, que se tornou um grande sucesso e viria a influenciar a abertura de parques no mundo todo. Foi nesse parque que surgiu pela primeira vez a montanha-russa, uma montanha-russa, em 1927. Os tempos áureos dos parques de diversões na América foram interrompidos pela Grande Depressão e pela Segunda Guerra Mundial. Então, no começo do século XX, 1900 até 1999, né, no começo desse século, que foi o momento de ouro dos parques, né, dos parques de diversões, e que nos anos 30, mais ou menos, teve uma grande crise financeira mundial, né? Então, muitas atividades, muitas empresas foram à falência nessa época, inclusive muitos parques de diversões. Disney World, Mundo Disney. O mais famoso parque temático do mundo é o Disney World, inaugurado em 1971 na Flórida, nos Estados Unidos, né? Estados Unidos da América. E ele foi um parque criado segundo uma ideia do Walt Disney, o criador do Mickey Mouse. Tá? Então, por esse parque, gente, passeiam as figuras criadas por Walt Disney e vários parques temáticos, como o Reino da Fantasia, o Epcot Center e os estúdios Disney MGM e o Reino Animal, tá? Então são outros parques também do Walt Disney, né? Só que alguns, cada um com um tema um pouquinho diferente. Então o Disney MGM fala mais sobre o cinema da Disney, Reino Animal fala sobre animal, né? O Epcot, pelo que eu entendi, é um parque mais educacional. Então, gente, esse parque, né, o Disney World, ele teve como precursor a Disneylândia, inaugurada em 1955, na Califórnia, que se inspirou, por exemplo, no Parque Tivoli, né, e nas feiras internacionais. Cinema. Nos Estados Unidos, são também muito populares os parques temáticos que falam sobre cinema, algum filme em específico, né? Então são propriedades de grandes estúdios cinematográficos, como é o caso da Universal Studios, na Califórnia e na Flórida, né? O primeiro parque da Universal abriu em 1990, mas já haviam visitas aos estúdios da Universal desde 1964. A partir dos anos 90, do século XX, começaram a surgir parques temáticos relacionados com filmes de sucesso, como o Jurassic Park, o Parque do Batman, De Volta para o Futuro. Parques temáticos educacionais. Alguns parques usam as atrações para propósitos educacionais, educativos. A Disney foi a primeira a abrir com sucesso um parque temático construído sobre educação, chamando de Epcot, aberto em 1982. E também temos parques temáticos pertencentes a famílias. Alguns parques temáticos evoluíram de empresas mais tradicionais de parques de diversões, como por exemplo, a Knott's Farm. Tá? Para entreter o público de seu restaurante, Walter Knott construiu uma cidade fantasma, tá? Em 1940, usando construções realocadas de cidades reais do Velho Oeste. Tá? Então, ele tinha um restaurante e ele construiu um parque de diversões, aproveitando o seu nicho, né, comercial, os seus clientes, para conseguir arrecadar mais lucro. E os parques itinerantes são parques de diversões que se deslocam de cidade em cidade, levando entretenimento por onde passam, com atrações para todos os públicos. Diferente dos parques tradicionais, dos parques fixos, né? Os seus brinquedos eles são transportados através de caminhões e carretas, onde são montados e desmontados, permanecendo em uma cidade por temporadas
pré-determinadas. Os parques itinerantes que existem no Brasil são o Universal Park, American Park, Play City, Ita Center Park, Parque Marisa, Vitinho Park, uma infinidade de parques itinerantes que nós temos no Brasil. Preços e política de ingresso. Os parques de diversão, eles coletam a maior parte da sua receita das taxas de ingresso pagas pelos visitantes que vêm no parque, né? Outras fontes de receita incluem também taxa de estacionamento, venda de comida nas barraquinhas, nas feiras de parque, né, de comidas e guloseimas, bebidas, na venda de lembranças, camisas, estátuas, souvenirs, tá? Existem duas formas mais conhecidas, mais populares de vender o ingresso para as atrações, né? Uma, você paga cada espetáculo e brinquedo que você for, então eu pago um ticketzinho na roda gigante, eu pago outro, pego uma fila e pago outro ticketzinho na montanha-russa, né? E também, gente, outra forma de cobrança é uma taxa única de maior valor, mas que permita visitar todos os brinquedos. Quando eu era criança, em São Paulo, eu fui no Play Center e naquela época existia uma coisa chamada Passaporte da Alegria. A gente pagava uma taxa maior, só que a gente poderia ir em todos os brinquedos do parque sem ficar pagando bilhetes extras, né? Atrações e brinquedos. As atrações mais antigas incluem o carrossel, a montanha-russa, a roda gigante. Mas também, gente, tem uma infinidade de outros tipos de brinquedos e atrações, como atrações de trem, atrações de água, aqueles trenzinhos que passam por aqueles lagos e molham tudo ao redor, né, gente? Atrações de escuridão, que é um trem fantasma, por exemplo, né? Ele mexe com o nosso pavor, com o nosso susto, né? Tem atrações de teletransporte, como um teleférico. No Beto Carreiro tem um trenzinho que passa pelo parque todo, tá? Então tem muitos brinquedos, gente. Brinquedos de rotação ou vertigem são muito populares e muito famosos, ó. Eu vejo aqui na imagem um exemplo de um brinquedo, né? E os brinquedos, bem, a gente conhece o carrossel, a montanha-russa, o trem fantasma, só que os brinquedos de parque de diversões são como se eles tivessem nomes próprios, né? Então cada um tem o seu nome. Então um é o Extreme, o outro é o Space Loop, o Bark Viking é normal, o carrossel é normal, o Kamikaze, a roda gigante é normal, o Evolution, American Show, Booster, Surf, sabe? Então tem muitos tipos de brinquedos também, Mega Loop, Autopista, Double Shock. Parques famosos pelo mundo. Os parques mais visitados do mundo são o Reino Mágico, Magic Kingdom, a Disneylândia, né? A Disneyland em Tóquio, a Disney Sea, uma Disneyland em Tóquio com tema marítimo, em Paris. Pô, gente, a Disney está dominando os parques do mundo, né? Epcot, Animal Kingdom, Hollywood Studios. Então temos muitos parques famosos também. São alguns dos parques famosos mais conhecidos, mais visitados do mundo. E aqui, em Santa Catarina, nós temos o nosso exemplo também maior, né? O Beto Carreiro World, com shows de automóveis e apresentações estilo Velho Oeste norte-americano. Quer conhecer mais parques brasileiros, gente? Então, clique no título ou na imagem e conheça, né, os 10 melhores parques de diversões do Brasil. Lógico, elaborado pelo site TripAdvisor. Seja dono de um parque. Então, gente, no mundo dos videogames não ficaram para trás, né? Simuladores de parque de diversões foram um grande sucesso de videojogos. Conheçam também os melhores jogos simuladores de parque de diversões do site TechTudo. Tá? Então aqui eu tenho uma série No Limits que preocupa em simular montanhas russas de maneira realista. Tá? Então, gente, são jogos de parque de diversões. Então tem um jogo que você tem que criar o seu parque de diversões e gerenciar ele, fazer manutenção, coletar ingresso. Como temos um simulador de montanha-russa, onde você vai montando a sua montanha-russa também,
Então temos muitas opções de jogos também sobre parques de diversões, né? Então, pessoal, concluindo, né? É incrível conhecer esse mundo, é incrível conhecer esse mundo dos parques de diversões, essa infinidade de propostas, essa quantidade de universos, sempre em busca de inovações para atrair cada vez mais o público. Eu espero, gente, que vocês tenham gostado de conhecer essa cultura dos parques de diversões. Façam as atividades propostas para a aula de hoje, mantenham-se ativos e tenham vocês todos uma ótima semana de estudos.